Bom dia, família! Sejam bem-vindos. Feliz quinta-feira para você aí. Espero que você esteja bem hoje. Deus continue a abençoar a sua semana e o seu aprendizado aqui junto comigo. Estamos nos últimos 2 dias do capítulo 7. Nós vamos, semana que vem, já passar para o 8. Mas ainda temos algumas coisas aqui para a gente aprender. E nós estamos chegando no final do capítulo, que tem contado essa história, né, desse jovem que foi pelo caminho errado, que levou um beijo da mulher, a mulher seduziu, falou que o marido não estava, e essa história meio que conta a progressão de como o pecado funciona nas nossas vidas. Começa com, às vezes, uma falta de experiência, uma falta de sabedoria que nos leva para lugares que em si não são pecaminosos, mas que nos levam mais próximo do pecado. Tem lugares que em si, a estar ali não é em si pecado, mas oportuniza um contato com pessoas e situações que podem levar ao pecado. É assim que a história começa. Com esse jovem indo por um lado da cidade, por uma rua, onde na esquina tinha uma casa de uma mulher imoral, e ele está indo para aquela direção, Salomão está olhando, falando, cara, isso aí vai dar errado. E, de fato, então, ele vai para aquela casa, para a direção daquela casa, né? E diz o texto que a escuridão da noite começa a cair, e é exatamente assim que funciona, né? A gente começa indo por uma direção errada, vocês um contato com uma pessoa, uma amizade, uma conversa, um envolvimento com alguma coisa que não é em si errada, mas nos leva, nos aproxima de coisas erradas. Quando a gente vê, a gente está passando em frente à coisa errada, quando a gente vê, a gente está conversando sobre a coisa errada, e aí as propostas vêm, o beijo acontece na história, né? E nós vimos ontem que ela fala: meu marido não está em casa, vai demorar um tempão para vir, ou seja, não haverá consequências para o erro, que é a última mentira, né? Antes da gente cair. E o que nós vamos ver hoje no versículo 22 e 23, de fato, é que a pessoa cai, o jovem aqui no caso cai, e nós já vamos ver algumas consequências que ele não se deu conta ainda, mas que o sábio Salomão já fala, cara, vamos falar sobre o que isso vai dar, né? E nós já vamos olhar algumas dessas consequências e amanhã vamos encerrar com uma última afirmação, meio que o resumo da ópera de Salomão para o seu filho. Olha comigo aqui, versículo 22 e 23. Imediatamente, então, imediatamente ele a seguiu. Ele é o jovem, né? Que é o jovem inexperiente aqui, tá? Ó, um jovem inexperiente, versículo 7. Imediatamente ele a seguiu. Quem que é a seguiu? A mulher adúltera. Ó, a mulher que veio então ao seu encontro, tá? Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber, presta atenção, que isso lhe custará a vida. Olha que interessante como Salomão descreve o que está acontecendo. O cara então passou perto, foi seduzido, foi convencido de que moralmente essa mulher tinha feito todos os seus deveres religiosos, foi convencido que não haveria consequências, que estava tudo certo. Convencimento. Tá tudo certo com Deus, tá tudo certo com meu marido, tá tudo certo com a sociedade, tá tudo certo. Ninguém vai ficar sabendo, tá tudo perfeito. Cara, essa circunstância é perfeita para você dizer sim. E ele diz sim. Só que Salomão descreve que ele é como um boi indo para o matadouro, que não sabe que ele para onde ele está indo. Né? Você coloca um boi, eu fui criado na roça, então a gente já participei disso, né? De você encostar um caminhão, você bota o boi no curral e começa a mandar o boi na direção do caminhão, ele sobe ali dentro do caminhão, ele não tem ideia para onde ele está indo. Né? Tá indo, mas não sabe para onde está indo. Né? Foi colocado numa situação ali que ele não sabe se está indo para outro pasto, se ele foi vendido, se ele foi, né? Ou se de fato ele está indo para o matador. Como um boi que está indo já, mas não tem consciência do que espera do outro lado, o matadouro. Assim é um homem que vai, que topa
pecar ou cometer um adultério, né, com uma pessoa que não é, obviamente, o seu cônjuge, né? Assim como uma pessoa que acha que vai se dar bem, acha que não vai ter consequência, acha que não tem problema. Cara, é como um boi indo para o matador. Não tem consciência, não tem inteligência, sabedoria suficiente para entender o que de fato está acontecendo. Ele acha que ele está se dando bem. Ele diz que ele vai imediatamente com ela. Nossa, vou me dar bem hoje. E não faz ideia de que, na verdade, ele está indo para o matadouro. E, gente, mais uma vez, como a gente tem falado nos últimos dias, isso não tem a ver só com imoralidade sexual, isso tem a ver com todo pecado, né? Todo pecado é uma proposta para a gente se dar bem, né? Proposta para a gente conseguir alguma coisa que a gente quer e que parece nos prometer muitas coisas boas, mas que no final custa caro para nós. Todo o pecado tem exatamente esse padrão aqui, né? Da gente passar perto, a gente conversar, fazer proposta, achar que não vai ter consequências e a gente diz sim, trocando o futuro pelo presente, achando que a gente vai se dar bem, mas na verdade nós vamos então para o matadouro, como um boi levado a matadouro que não sabe as consequências da ação que acabou de fazer. O boi sobe no caminhão, não faz ideia de que esse movimento que ele fez, esse entrar no caminhão, né, tem consequências que podem custar a sua vida. E é exatamente isso que Salomão vai dizer, que uma flecha pode atravessar o seu fígado. Nós já vamos falar sobre isso um pouquinho, mas é muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a primeira palavra do versículo 22. Imediatamente ele a seguiu. Imediatamente. Essa palavra aqui, ela está ali intencionalmente. E ela remete a uma impulsividade. Uma pessoa que não está agindo por razão, muito menos por sabedoria, porque se fosse sábio não faria, se fosse racional minimamente, entenderia pelo menos onde estava pisando. Mas esse cara é como um boi levado ao matador, não tem ideia. Por quê? Porque ele agiu de forma, sabe, de forma espontânea, de forma sem pensar, né, de uma forma que né, não mede as consequências e não mede o preço. É uma pessoa que é impulsiva. E a impulsividade é uma grande tendência nossa, né? Hoje, por exemplo, tem toda uma categoria de vendas né, de compras e de vendas, que é a compra impulsiva. Cara, você vê um negócio, o cara falou que o preço é bom, que vai chegar amanhã na tua casa, e você compra um negócio e fala, cara, meu Deus, é muito barato, vou comprar agora. E tem aquela coisa, né? Se você comprar nos próximos 30 minutos, né? Por quê? Que é para você não pensar no que você está fazendo. Porque se você pensar, você vai se dar conta de que o preço está um quarto do preço do mercado. Um quarto do preço do mercado. E não tem como a pessoa estar vendendo um produto de verdade por um valor desse, é impossível. Então você se maravilha com o preço, o negócio é lindo, né? E você vai lá e no impulso você compra. E aí talvez você já caiu nesse golpe, eu já caí nesse golpe. E aí você espera chegar, espera chegar, espera chegar, espera chegar e nunca chega, né? A compra sai do teu cartão, mas o produto nunca chega. Por quê? Porque pegaram a mim numa impulsividade. Meu Deus, que preço bom! Vou comprar agora, né? E a gente acaba caindo porque somos impulsivos. É o que está acontecendo aqui, a impulsividade. A impulsividade que diz, eu não vou pensar no amanhã, eu vou pensar no agora. Né? Vou fazer agora, depois eu vejo. A impulsividade, um impulso, né? Uma reação emocional que me leva a uma decisão muito, muito perigosa. Então, imediatamente, ele seguiu como um boi levado ao matadouro, que não sabe o que está fazendo. Como um cervo que vai cair no laço, que também não sabe. Está caminhando por ali, né? Tem um laço armado para ele está caminhando, não sabe, ele vai e caminha, pisa dentro do laço, né? Até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Aqui a gente não usa muito, né? O fígado como um órgão importante, mas naquela época do Antigo Testamento, coração e fígado, tá, eram considerados peças centrais da sua vida. Assim como a gente diria uma flecha atravessando seu coração, a gente sabe que dá morte, né? O fígado naquela época também era um outro órgão que era usado como um órgão central do nosso bem-estar, da nossa vida e assim por diante. Então você poderia dizer como uma flecha atravessando o coração, tá? Seria mesmo
efeito aqui, como uma flecha atravessando, né, o fígado, o coração, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão. Olha só, ele salta para dentro daquele negócio que vai pegar ele. É o que está acontecendo aqui, cara. Ele está indo exatamente na direção daquilo que vai custar, potencialmente custar até a sua vida. É isso que diz, ó, sem saber que isso lhe custará a vida. Por quê, gente? Você pode dizer para mim, mas pastor, o adultério lá não custa a vida de ninguém, o cara continua vivendo aí e tal, sim. Mas tem alguns custos que a gente precisa pensar. Pode custar a vida no sentido de gerar uma morte? Pode, a gente falou sobre isso, crime passional, né? Mas mesmo que não custe, posso te dizer uma coisa? Tem coisa pior do que a morte. A gente não para pensar sobre isso, né? Ah, o que é a pior coisa que podia acontecer? Não, tem coisa que é pior do que a morte. Tem coisa que é pior do que a morte. Por exemplo, você ter que dormir com esse barulho e viver com essa culpa o resto da vida, né? Ou você viver o resto da sua vida sabendo que em um impulso você jogou fora tudo que você tinha de mais precioso, casamento, filhos, família, assim por diante, se você é casado, né? E tem filhos. Então, a morte não é a pior coisa que pode acontecer. Existe algo pior, viver uma longa vida sabendo e relembrando que você jogou tudo fora por causa de uma impulsividade. Isso pode ser pior do que a morte, né? Então não está falando aqui que vai custar a vida no sentido só de tirar a vida de alguém, de uma morte, mas pode custar o teu sono, pode custar a tua paz, pode custar o teu casamento, pode custar a influência sobre os seus filhos, pode custar um monte de coisa. Então, vamos aderir às sábias palavras de Salomão e vamos entender o seguinte: nós temos uma tendência a sermos impulsivos. Nós temos uma tendência a isso. Algumas pessoas, por personalidade, têm maior tendência para isso, outras pessoas, menor tendência para isso, né? Mas todos nós temos uma tendência à impulsividade. E essa área de tentação, ela, né, é uma área que o inimigo sabe o seu tendão de Aquiles e sabe o meu tendão de Aquiles, e ele vai trabalhar para nos levar a uma decisão que possa custar a minha vida. Por isso nós precisamos ter muita inteligência, muita sabedoria, estarmos arraigados, firmados na palavra de Deus para que a gente não caia. Porque eu quero chamar a sua atenção para uma verdade aqui, olha aqui comigo, só para você entender como acontece na nossa vida. Essa história de cair na tentação começou aqui, gente, ó. Começou aqui no versículo 6, ó, da janela da minha casa, olhei através da grade, vi entre os experientes um homem, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, ele vinha pela rua, próximo da esquina de certa mulher. Versículo 8. Então ele vai na direção, andando na direção da casa dela, está escurecendo, a mulher vem para o seu encontro, cheia de astúcia no coração, né? Ela agarra e beija o cara, aí ela fala que ela já cumpriu todos os seus votos, daí ela fala que o marido vai embora e eventualmente então ele vai como um boi levado ao matador. Mas o que eu quero que você note aqui é uma construção. Isso vinha já acontecendo, tinha passos que foram tomados, vários passos que foram tomados até cair. Por isso que a sabedoria de Deus pode nos proteger, a comunhão com pessoas da fé pode nos proteger, a participação dos cultos, a oração diária, a leitura da Bíblia. Por quê? Porque se você está diariamente arraigado nas coisas de Deus, se você tomou o primeiro passo lá atrás de ir na direção errada, Deus já vai cutucar teu coração, vai falar, ó, filho, eu sei que você não fez nada de errado, não pecou ainda, você só foi numa direção que não vai ser boa. Deus já tem a capacidade de chamar a sua atenção e chamar você de volta. Passou na frente da casa dela, que é o segundo passo. Filho, já falei para você não ir naquela direção, agora você está passando na frente da casa dela. E ela veio vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Foge, filho. Né? Deu o terceiro passo, ela se lança em cima dele, cara, ainda tem chance de você fugir. Então, o estar diariamente nas escrituras, leitura da palavra, oração, comunhão, pequeno grupo, cultos, tudo isso são formas de você se proteger e de você estar num ambiente onde o Espírito Santo pode falar ao seu coração e ajudar você a evitar o pecado. O problema é que se a gente não está na palavra, a gente não para ler, não para orar, não para Deus falar com a gente segue a nossa vida e a gente não percebe o quanto o inimigo já vinha trabalhando, montando um cenário para que a gente imediatamente vá
na direção que ele já estava armando faz muito tempo. Talvez você viu aí, né, o ataque da Ucrânia na Rússia recentemente, essa semana passada, né? Cara, um ataque de muito sucesso, mas que tinha sido planejado há 18 meses, né? Queridos, não seja inocente de achar que o inimigo não está disposto a planejar um ataque sobre a sua vida com bastante antecedência. Ele está disposto a planejar. E o que nos preserva é conhecermos a palavra de Deus, andarmos em sabedoria, estarmos em ambientes onde o Espírito Santo pode falar conosco, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo através da oração, da leitura da Bíblia, do jejum, de várias outras coisas, inclusive que a gente vai estar falando na série de mensagens que começou domingo passado. Eu encorajo você a participar com a gente nesse domingo da continuação dessa série. Tá bom? Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude nesse sentido. Pai, nós reconhecemos, Pai, que o passo dado foi imediatamente, mas nada aconteceu imediatamente. Foi uma construção, foi um processo. E Deus, nós oramos hoje para que o Senhor nos ajude a reconhecer esses processos, a sermos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para podermos dizer não lá no início, lá no começo, quando a ideia surge. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos sensíveis às artimanhas do maligno e a, como nós falamos no domingo, a vestirmos toda a armadura de Deus para permanecermos firmes no dia mau, em Efésios capítulo 6. Pai, nós oramos para que esse estudo, esse tempo de busca da palavra de Deus, de sabedoria, possa nos equipar para nós vivermos bem nesse sentido, compreendermos como a vida funciona e estarmos sensíveis para ficarmos longe do pecado, como esse homem deveria ter ficado longe da casa dessa mulher. Continua firmando isso, colocando raízes nesse entendimento no nosso coração, para que a gente possa guardar ele por toda a nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí, um ótimo dia e eu aguardo vocês amanhã para o fechamento do capítulo 7. Até lá.